Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 28. Assim está escrito: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. O escritor aos Hebreus deixou firmemente claro àqueles irmãos que o Senhor Jesus Cristo, tendo aqui na terra cumprido o propósito de Deus de efetuar uma eterna redenção, colocando-a à disposição de toda a humanidade, de cada homem e mulher, nos quatro cantos da terra, esta redenção foi colocada de maneira gratuita por Deus, a fim de redimir, libertar, purificar, salvar e prometer e proteger com o seu poder e dar-lhe a promessa da vida eterna. Jesus cumpriu plenamente tudo quanto dele havia sido profetizado anteriormente. E ao concluir, ele disse: Pai, está consumado a obra. E tendo consumado a obra, ele expirou. Ele realizou uma única vez uma obra com valor e caráter universal para toda a humanidade, colocando-lhe à disposição, sem exigir deles nada em troca. Unicamente que crescem no Senhor Jesus e atendesse ao convite que ele fez para virem à salvação, e então em Jesus, o libertador, o salvador, o Senhor, eles teriam seus pecados perdoados, sua vida transformada e identificada com o próprio Deus, porque foram, através de Jesus, adotados na família divina, regenerados, ou seja, nascidos de novo, para que então tenham acesso à presença de Deus. No entanto, o que diz a Escritura é que o próprio Jesus, diante dos seus discípulos, não somente uma vez, mas outras vezes também, ele reafirmou, dizendo que, tendo consumado a sua obra aqui, ele teria que voltar para o Pai, mas deixou registrada uma promessa, dizendo: voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Reafirmou, dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então, a meditação que vamos fazer hoje é: Jesus virá outra vez. E vamos atentar para o modo como ele virá. Então, esta promessa de Jesus é que alimentou o coração dos seus servos, discípulos, apóstolos e todos aqueles que vieram depois, ao longo dos séculos, até os nossos dias, e depois de nós, aqueles que ainda virão, eles também serão alimentados e fortalecidos com a palavra de Deus, mais especificamente com relação à promessa da segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus para buscar os seus que ele salvou aqui na terra. Foi isto que o escritor aos Hebreus deixou registrado, que ele, tendo oferecido-se uma vez para tirar os pecados do mundo, ele aparecerá então segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então, há na terra milhões e bilhões de pessoas que já viveram por esta terra e que creram no Senhor Jesus Cristo, alimentaram-se com a fé e a esperança da vida eterna,
e foram chamados ao repouso, ao descanso, e estão aguardando o momento quando se dará, então, a segunda vinda de Jesus, e nesta volta triunfante, majestosa, gloriosa, poderosa, em que Jesus há de manifestar-se, eles então serão ressuscitados e transformados para poderem ir ao encontro de Jesus. Foi o que Paulo deixou registrado na primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 a seguir. Ele deixou registrado o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem ou dos que morreram, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Por quê? O mesmo Senhor, o mesmo, não é outro, é o mesmo que por aqui passou, que aqui sofreu, que aqui morreu, lá naquela cruz, no alto do Gólgota, no Monte Calvário. Ele é ele mesmo que diz a palavra, o mesmo Senhor descerá do céu. Os apóstolos, quando presenciaram a ascensão de Jesus de volta para o céu, quando Jesus foi elevado diante dos olhos deles, eles ficaram olhando para o alto. E veja o que aconteceu. Atos 1, de 9 e 10, de 9 a 11. E quando dizia isto, vendo eles, os discípulos, vendo a Jesus, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esta foi a promessa reafirmada que Jesus já tinha dito a eles tantas vezes, que voltaria outra vez. Aqui está o testemunho que os anjos deram de Jesus, após ele ter sido recebido no céu, que ele voltará outra vez, e será o mesmo Jesus. E Paulo aqui também, ele afirma claramente, dizendo o seguinte: porque o mesmo Senhor, o mesmo que por aqui passou, o mesmo Senhor descerá do céu, conforme Hebreus escreveu, não mais para tirar os pecados de muitos, porque isto ele já veio e fez, mas ele aparecerá segunda vez. E conforme está escrito aqui, ele agora virá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram, observe, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Note que aqui não está dito que todos ressuscitarão na vinda de Cristo, mas os que são de Cristo, identificando-nos que aqui haverá a ressurreição somente dos salvos pelo Senhor. Então, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E quem são estes
que morreram em Cristo. São aqueles que o esperam para a salvação. A salvação perfeita e gloriosa que Deus levantou na casa de Davi, através de Jesus Cristo, ele virá para os que o esperam para a salvação, quando se dará então a transformação. Conforme nós observamos, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com os mortos que foram ressuscitados, e juntamente com eles transformados, deixando este corpo de pecado, recebendo um corpo glorificado, imortal, incorruptível, santo, semelhante ao corpo de Jesus, e então iremos encontrar o Senhor nos ares. Nos ares. Por quê? Porque o Senhor virá do céu até aos ares. E lá nos ares nós seremos levados para encontrar com o Senhor e nunca mais voltarmos a esta terra, mas permanecermos com o Senhor para sempre. É o que diz aqui, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Foi o que Jesus deixou registrado na promessa que fez aos discípulos, dizendo: se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, para ficarmos com o Senhor para sempre. Então, dito isto, nós entendemos que, após ele cumprir o plano de salvação aqui na terra, prometeu voltar outra vez, conforme nós observamos aqui. E esta segunda vez será o momento em que ele há de revelar-se. É a parousia. Ele virá para arrebatar os seus, para levar para si aqueles que o aguardam para a salvação. Esta vinda pessoal de Jesus será algo glorioso, que a Bíblia dá sinais de como será. A palavra nos afirma que primeiro ele virá para os seus, e depois, ao passar de um tempo, ele virá com os seus. Quando Jesus virá para os seus, nem o olho o verá, porque ele virá unicamente para os seus. Quando ele vier com os seus, que será a ocasião da revelação, quando ele há de estabelecer o seu reinado milenial, todo olho o verá. É o que diz a palavra, todo olho o verá. Por ocasião do arrebatamento, não será todo olho que o verá, mas aqueles que o aguardam para a salvação, estes serão chamados, ressuscitados, transformados e arrebatados para irem ao encontro do Senhor. Nós precisamos entender claramente este ponto. Então, dito isto, Jesus virá outra vez, ou, na linguagem de Hebreus, aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Nós já vimos aqui claramente que Jesus virá pessoalmente. Pessoalmente. Não é um anjo que vai vir para nos arrebatar, não é um querubim, um serafim, não, nada disso. Quem virá é o próprio Jesus. É aquele que por aqui passou e sofreu, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus com aquele corpo glorificado. É este mesmo Jesus que virá outra vez. Conforme eu li aqui, o mesmo Senhor descerá do céu. Ele descerá pessoalmente, conforme os anjos notificaram, dizendo: esse mesmo Jesus que foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu
o vistes ir. Então, em primeiro lugar, a vinda de Jesus para os que o esperam para a salvação, ela será pessoalmente. Ele virá pessoalmente e, como disse, conforme registrado na Escritura, ele virá e nos arrebatará nos ares para o encontro com o Senhor Jesus. Ali se dará, então, o encontro dos salvos com Cristo e é aonde se estabelecerá também o tribunal de Cristo, onde as obras serão julgadas para efeito de galardão. No entanto, todos quantos forem ressuscitados, transformados e arrebatados, estão garantidos ali para a vida eterna. Não é um juízo que, não tendo as condições, será mandado de volta para a terra. Não, só serão arrebatados, transformados e arrebatados os salvos por Cristo, aqueles que o aguardam para a salvação. Esta vinda de Jesus para os que o esperam para a salvação será uma vinda repentina. Ele virá de modo repentino. Isto quer dizer, será algo de repente, repentino, sem que alguém tenha consigo alguma informação antecipada de quando isto acontecerá. O próprio Jesus disse: ninguém sabe quando virá o Filho do Homem. Nem o Filho, nem os homens, nem os anjos, mas ele disse, mas unicamente o meu Pai. Então nós entendemos aí, Jesus virá de maneira repentina, ou seja, de repente. Ele vai surgir, vai aparecer, os que estiverem irão, os que não estiverem ficarão. A semelhança daquela parábola das 10 virgens. Elas estavam aguardando o noivo. E julgando que ele estava tardando, adormeceram e dormiram. Mas ao vir o noivo, elas ouviram, eis aí o noivo. Se levantaram e foram ao encontro dele. As prudentes, as loucas, elas não tinham azeite, foram comprar azeite. Quando voltaram, não tinha mais oportunidade, porque foi repentinamente. Jesus não disse o dia e a hora em que ele virá, mas ele afirmou seguramente, e nós cremos, como diz a Escritura, que ele virá outra vez. Pessoalmente, ele virá outra vez, repentinamente, mas ele virá também outra vez, poderosamente, cheio de poder e de glória. Este Jesus que aqui abateu-se fisicamente com a sua morte, a sua vida de sofrimento, ele virá agora de maneira poderosa, triunfante, vitorioso, porque quando ele saiu daqui, ele, ao aparecer a João na ilha de Pátimos, ele disse, eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Jesus ressuscitou de maneira triunfante e poderosa, e nesta maneira ele foi assunto aos céus, e assim também ele virá outra vez, poderosamente, aos que o aguardam para a salvação. Mas observamos ainda que Jesus também virá inesperadamente. Quando as pessoas estiverem pensando que não é o momento de ele vir, que ele não virá tão logo quanto prometeu, a Escritura afirma que ele virá inesperadamente. Haverá aqueles que, no momento da volta de Jesus, não o estarão esperando. Mas os salvos por Cristo, os que aguardam a salvação, eles foram instruídos e ensinados
que eles devem esperar a Jesus na sua volta gloriosa, triunfante, poderosa. Eles devem aguardá-lo a qualquer momento. Visto não saber o dia e a hora, eu devo esperá-lo hoje, agora, neste momento, porque é assim que a palavra de Deus me traz a convicção. Eu não vou esperá-lo para a tarde, para a noite, para amanhã, para daqui uma semana, um mês, um ano, 10 anos ou mais. Não, eu estou esperando agora, neste momento. Por quê? Se ocorrer de eu esperar e delongar um tempo, julgando que ele não virá agora, mas virá depois, pode acontecer de ele vir inesperadamente e eu perder esta oportunidade. Então veja o nosso compromisso de estar atento ao que Jesus nos ensinou, dizendo que ele virá outra vez e nos levará para estarmos com ele para sempre. Porém, como nós não sabemos o dia e a hora em que Jesus virá, mas que ele vem, conforme prometeu, virá pessoalmente, virá repentinamente, virá poderosamente, virá inesperadamente. Não devemos fazer como aqueles servos que começaram a dizer: o meu senhor tarde virá, não é agora não precisa se preocupar agora, ele vai demorar a vir, temos ainda tempo pela frente, e começaram a se embriagar. E sem que eles o esperassem, o Senhor voltou. E eles foram pegos de surpresa. Não estavam esperando. Mas os que o aguardam para a salvação devem ter no coração bem viva esta promessa e aguardá-lo a qualquer momento, para que não sejam surpreendidos e fiquem então fora deste propósito do Senhor. Mas Jesus também prometeu que ele virá brevemente. Ele próprio falou a João, quando dá revelação na ilha de Patmos: eis que breve venho, eis que presto venho. Uma outra linguagem é: eis que cedo venho. Então Jesus virá brevemente. Breve Jesus voltará. É a promessa de Jesus para o seu povo. Então ele virá brevemente, não tarda a voltar. Embora que alguns têm a promessa de Jesus como tardia, porque estão olhando as coisas do mundo e acham que ele está demorando, mas o próprio apóstolo Pedro disse que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, visto que nós não sabemos quando será, mas sabemos que será breve a volta de Jesus, nós devemos aguardá-lo a qualquer momento. Mas o Senhor Jesus também virá rodeado de anjos. Ele virá com poder e grande glória, e os seus anjos o seguirão. Virão com o Senhor Jesus, porque são os anjos que recolherão os escolhidos dos 4 cantos da terra, e o Espírito Santo apresentará os salvos ao Senhor Jesus Cristo. Ele virá, então, com os anjos. E, por fim, Jesus virá para os seus. Então, existe aqueles que são de Cristo e aqueles que não são. Como assim? Porque ao Jesus realizar a obra da redenção, ela foi colocada à disposição de todos. O próprio Deus, demonstrando o seu amor, João deixou escrito no Evangelho, dizendo o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E quando Jesus ordenou os discípulos, disse a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então ninguém está fora do plano da salvação. Jesus Cristo veio
para buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se havia perdido? Todos os homens e mulheres, toda a humanidade, por conta do pecado, estavam perdidos. Então Jesus veio para buscá-los e salvá-los. Então, ter feito o seu trabalho, ele prometeu voltar, então, outra vez, para buscar aqueles que o aguardam para a salvação. Então, é este ponto que nós encontramos e observamos. Há hinos na harpa cristã enfatizando sobre a vinda do Senhor Jesus. O hino 123 da harpa cristã tem como título Cristo voltará. Diz assim: um dia Cristo voltará. Ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas revelará. Oh, que gozo sem comparação no dia do meu Salvador! Com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos: ora vem, Senhor Jesus. Um outro, 371, tem como título Breve vem o grande dia. Diz assim: breve vem o grande dia, em que lutas findarão, todos males, agonias, deste mundo cessarão. Ó, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto e segui-lo sempre após. Se Jesus Cristo é meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. O 125 diz: quem dera hoje vir. Vem outra vez nosso Salvador. Quem dera hoje vir, para reinar com poder e amor. Quem dera hoje vir. Já por sua esposa, vem esta vez, que eu espera em oração, fora do mundo de entremês. Quem dera hoje vir. Eis que, em santidade, nos deve achar, todos velando, com gozo e paz, multiplicando, os sinais estão. No Oriente se vê o alvor, breve os crentes subirão. Quem dera hoje vir. Então, nós devemos cantar o que cremos, porque os hinos, as melodias, são aquilo que cremos. Então, se nós cremos na volta triunfante, poderosa de Jesus e que ele virá outra vez, é isto que deve envolver o nosso coração, principalmente no cântico de hinos. Eles devem reafirmar plenamente a convicção do nosso coração, à luz do que a Escritura nos ensina. Pode acontecer, às vezes, de a pessoa dizer que tem no seu coração a convicção com relação à vinda de Jesus, e os seus hinos, as suas melodias que está cantando, às vezes elas vão numa direção oposta ao que a Escritura afirma. Por isso é que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que cantamos. Precisamos examinar a letra e observar se ela está de acordo com o que a Escritura afirma. Porque não podemos crer uma coisa e cantar outra. Precisamos cantar o que cremos. E é isso que devemos fazer. Então nós temos visto nesta meditação, dentre as promessas de Jesus, Jesus virá outra vez, conforme eu li inicialmente em Hebreus 9:28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez aos que o aguardam para a salvação. Então, ele virá
outra vez para levar os salvos para a sua presença. A maneira como ele virá, conforme foi discorrida ao longo desta meditação, ele virá pessoalmente, ele virá repentinamente, ele virá poderosamente, ele virá inesperadamente, ele virá brevemente, ele virá com os anjos, ele virá para os seus. E podemos dizer, como ficou registrado no livro de Apocalipse, onde está escrito assim: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Que este seja o clamor do nosso coração. Ora vem, Senhor Jesus. Que eu e você, que cada um de nós, possamos estar prontos para a vinda gloriosa de Jesus, para ressuscitar os que morreram em Cristo e transformar os salvos por Cristo e juntos serem arrebatados ao encontro do Senhor. Então, esperemos com fé, com alegria, com temor, com obediência, com submissão, com esperança e expectativa, porque quem prometeu é fiel. Ele disse: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Eu aguardo o cumprimento desta promessa, a esta volta gloriosa de Jesus, a parousia para vir arrebatar os salvos aqui da terra. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.